Bom dia, queridas. Bem, primeiro eu quero me apresentar, né? Porque, para quem não me conhece, meu nome é Marisa, eu moro em Vila Velha. E eu estou aqui com as minhas irmãs queridas, minhas amigas. Né? Eu vou apresentá-las, né? Para quem também não conhece, é Rita, Viviane, Bom dia! Giana e Denise. Nós estamos inovando, né? Nós vamos compartilhar as coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração, mas nesse formato aqui, como a Alexandra falou, no formato podcast, né? Sâmia já, né, falou tantas coisas preciosas aqui sobre comunhão e confiança, e é isso que nós vamos fazer aqui em comunhão também, né? Compartilhando daquilo que o Senhor tem falado conosco. Provavelmente vamos repetir algumas coisas que a Sâmia falou, né? Mas queria também falar para as irmãs o seguinte: nesse momento aqui, a gente não vai abrir assim para as irmãs estarem falando algo. Com certeza o que a gente vai falar aqui vai gerando coisas no coração de vocês, né? Mas para a gente poder estar assim, uma continuidade naquilo que a gente programou, eu queria pedir para vocês que tudo que vocês quiserem assim acrescentar, tudo que Deus for falando ao coração de vocês, que eu tenho certeza que serão muitas riquezas, que vocês guardem isso, anotem, que no período da tarde, todas que quiserem, vão poder compartilhar, ok? Então tá. Então vamos. Alguém quer só um cafezinho? Nós vamos tomar um cafezinho, tá, irmãs? Privilégio. Eu vou tomar água, que eu estou um pouquinho nervosa. Eu também. Ainda bem que de longe ninguém vê que a gente está tremendo. Mas eu estou em casa. Eu estou em casa, estou com as minhas irmãs, né? Oi. Então, meninas, eu queria abrir aqui em 1 João, não, em 1 João não, João, começar por João. Quem quiser abrir aí, João 17, 20 a 23. A 23. Essa aqui foi uma oração de Jesus, né? E aqui ele fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Então, aqui, né, Jesus orou para que todos que o amam fossem um, unidos em sua comunhão com o Pai, para que o mundo cresça, né, que ele, Jesus, foi enviado. De que maneira nossa comunhão testemunha para o mundo? Quer começar, Ritinha, falando? Bom dia, irmãs. Eu vou começar lendo aqui Salmo 133. Aqui todos já conhecem esse salmo, né? Mas é um salmo Não está ouvindo? É um salmo assim que todas nós já conhecemos, né? E que fala muito sobre a comunhão, que aqui começa lá, isso aqui já começou lá, a comunhão já começou lá no Velho Testamento, né? Então, vou ler e depois vou falar alguma coisinha. Ó, como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça,
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hebrom, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, aqui nessa comunhão, aqui é uma coisa que Deus tem falado, e coisa que nós já temos também vivido, né? Nós estamos já vivendo isso daqui. Essa vida em comunhão, a gente hoje já vive ela, né? Porque aqui, quando fala aqui que o óleo da unção, quem é esse óleo da unção que foi sobre a cabeça de Arão, que desceu sobre a barba, na gola e foi descendo para o corpo? Então, isso daqui que quer representar Jesus, o Espírito Santo de Deus, né, que está na comunhão dos irmãos, que está na vida da igreja. Então, o que acontece aqui? Como Jesus aqui fala sobre a cabeça de Arão, Jesus é o cabeça, Jesus é o nosso cabeça, e nós somos a igreja que vai descendo, né? Jesus o cabeça, a unção dele, que é o Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que foi derramado no nosso coração através de Jesus, para nos dar esse amor e essa comunhão, né? Então, a nossa base aqui, para testemunhar para o mundo, o que é? Jesus em nós. Se não tiver Jesus na nossa vida, se não tivermos um encontro verdadeiro, real com Jesus, não tem como a gente ter uma comunhão tranquila, em paz, dentro do propósito de Deus. Então, aqui é muito importante a gente compreender essas coisas e estarmos vivendo isso. A gente compreende isso daqui, mas para compreender e chegar na nossa vida normal do dia a dia, não é passo de mágica. É um exercitar da comunhão, de estar junto, né, de fazer as coisas juntos no Senhor, de entender, de honrar o Senhor na vida uma das outras. Essa é uma comunhão verdadeira que vem do Senhor, sobre o cabeça, que é Jesus Cristo, que desce sobre as nossas cabeças e desce no corpo. E uma coisa também que eu estava aqui vendo, aqui no... Oh, passou aqui. O orvalho do Hebrom desce sobre os montes do Sião. Eu estava lendo uma coisinha sobre isso rapidinho, que fala que nesse vale, o orvalho caía durante a noite. E como era muito um lugar vasto de mata, então, quando o orvalho caía durante a noite, depois, durante o dia, ele vinha descendo pelos montes, chegava até os vales para regar o vale, dar vida àquele vale. E assim é a nossa vida com o Senhor. Jesus é o nosso cabeça, então, esse óleo, que é o Espírito Santo, que já habita em nós, ele cada dia está descendo sobre nossas vidas, sobre a vida dos irmãos, né, nos fazendo, né, uma comunhão perfeita em Jesus Cristo, que só em Jesus a gente consegue ter essa comunhão. Amém? Oi. Dando continuidade ao mesmo, né, pensamento da Rita, é uma forma que eu vejo, que eu entendo também da questão de comunhão. Vou até tirar o braço aqui, que a tremedeira está tanta. Se eu firmar aqui, vocês vão ver que está assim. Ó. Uma coisa que a minha vida inteira, né, que eu pude aprender com a igreja, da questão de comunhão, é a questão do relacionamento. Nós vamos estar repetindo de uma forma, de repente, pessoal, tudo que a Selma também colocou aqui, né, que tudo está dentro do mesmo pensamento, da mesma visão e entendimento. Então, o que nós fizemos durante todo esse tempo, eu principalmente no meio da igreja, é essa comunhão com Deus na vida dos irmãos. E, junto com isso, um relacionamento de amor. Através de quê? De serviço. O serviço da igreja. Tem pessoas que eu encontrei aqui hoje, que eu não vejo há anos, e outras que eu encontro todo dia, mas é como se eu convivesse com elas todos os dias. Porque desde que eu entrei, o que foi gerado, o que Deus me deu no quesito de comunhão, relacionamento e amor em Cristo, nos mantém unidas mesmo distantes. É algo lindo, que você pode abraçar alguém, ver Cristo na vida desse irmão, mesmo nas dificuldades que ele esteja vivendo. Mas o Cristo nos une, nos faz um. E Cristo é visto através da minha vida e é visto através da vida de cada um de vocês. E a palavra em Atos 2,47, completando, nós caímos na graça de quem? Das pessoas, do povo. Porque eles veem Cristo em nós. E essa amizade, essa afinidade que nós temos uns com os outros,
não traz entendimento ao outro que não conhece esse Deus que nós conhecemos. E é algo não se explica, só vivendo, né? Bom dia, bom dia. Continuando aqui a resposta, a pergunta, né, sobre como que a gente pode testemunhar, né, de que maneira? Aí eu quero ler Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. No versículo 46 fala que todos os dias continuavam a reunir-se, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que haviam de ser salvos. Então, eu creio que a nossa união com Cristo e, consequentemente, a nossa união uns com os outros, ela testemunha para os de fora o Deus que nós servimos, né? E esse texto de João 17, Jesus está falando de uma unidade também de raças, de tribo, de nações, no caso, todos unidos pela cruz de Cristo. A cruz nos uniu. A nossa unidade, ela vem daí, né? Então, como ele orou pelos 11 nesse capítulo, Jesus depois ora também para que a nossa unidade seja assim como é a unidade dele com o Pai. Então, é nessa comunhão que a gente deve crescer. Não é numa uniformidade, não é num pensamento igual, costumes iguais, mas é em amor, em fé, em perseverança, em compromisso com Ele. É nisso que nós temos que crescer umas com as outras, né? E eu creio que quando isso acontece, os de fora que não conhecem a esse Deus que nós servimos, isso é com certeza um atrativo para que eles se aproximem e conheçam, né? Ou queiram conhecer, né? Eu sei que cada uma de nós aqui já deve ter vivido experiências assim. Bom dia a todas. E aproveitando para compartilhar uma experiência, né, que nós vivemos, os jovens de Vila Velha fazem uma reunião sexta-feira, né? Toda sexta-feira eles, né, se unem para compartilhar o que o Senhor tem falado com eles, sobre o que o Senhor falou durante a semana. Os jovens de Vitória, de vez em quando, vêm também compartilhar, invadir a reunião. Mas tem sido um tempo muito bom em que eles podem compartilhar sobre a vida de Cristo na vida deles, né? E nós vivemos um testemunho de o Rômulo convidar algumas alunas, né, da escola para participar dessas reuniões de sexta, que é onde a vida de Cristo pode ser transmitida. E lá elas foram vendo o testemunho, o amor, né, a unidade, uns orando pelos outros, compartilhando necessidades sendo supridas. E nós tivemos um fruto disso, né, uma conversão, né, como diz a palavra, né, que eles, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sintam o amor, né, que eu também os amo assim como eles se amam. Sim. Então esse amor fica prático, né, quando nós estamos juntos e trazemos pessoas que não conhecem o Senhor para compartilhar desse amor. Amém. Amém. Glória a Deus, queridas. Eu queria... Alguém mais quer falar sobre isso? Aqui. O versículo tema do encontro, pode falar. Né, Atos 42, 2, 42, 43, foi o que eu botei aqui também. A importância daqui que a gente está fundamentada, gente, nos ensinamentos dos apóstolos. A gente tem que deixar claro que a palavra de Deus é a palavra para todos nós. E aqui, quando iniciou tudo isso aqui, que fala que, né, que oravam, estavam juntos nas casas, comiam junto, faziam tudo junto, foi depois de uma pregação que Pedro falou, né, a respeito da ressurreição de Jesus. Ali vem dando um processo que veio o descer do Espírito Santo, que fez aquele mover, e ali eles começaram a pregar, e naquele dia 3.000 pessoas se converteram, 3.000 almas. Daí para cá que começou a fazer essas reuniões nas casas,
orando, comendo junto, repartindo pão, né, tendo uma vida em comum, servindo um ao outro, né? Então, assim, então nós estamos fundamentados, na verdade, essa doutrina, a comunhão, é fundamentada no ensinamento também dos apóstolos. A gente tem que estar atento nisso, que é os fundamentos dos apóstolos, que recebeu de Jesus, que Jesus é a comunhão, Jesus é o amor, Jesus é a vida. Então, foi chegando e chegou, há 2000 anos atrás, já está chegando, e chegou a muito de nós, né? Glória a Deus por isso, porque hoje nós podemos ter essa palavra viva em nosso coração, de compreender qual é o propósito de Deus para a nossa comunhão no Senhor verdadeira, de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Sim, sim, é isso mesmo. A Sâmia falou sobre isso, né, sobre 1 João 7, e na verdade, aqui, quando João está falando isso, né, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, antes disso, no versículo 3, ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, quando João está falando aqui, na verdade, ele está citando essa oração que Jesus fez lá, né, em João 17. Né? E aí eu queria mais esse desdobramento assim, de como nós podemos entender, né, que nós fomos incluídos, né, nessa oração, né, naquilo que João está falando para nós, que é o tema do nosso encontro. Né? Amém. Eu entendo, né, e creio que a maioria de vocês também vão entender isso, se não for todas. Existem 3 formas, como Pai, Filho e Espírito Santo. São 3. A forma de nós mantermos e entendermos essa comunhão, também existem 3 formas, que é através da unidade do corpo, da unidade do Espírito e da unidade da fé. A forma de nós sermos unidos no corpo é através de quê? De um relacionamento. A luz está no relacionamento. Vocês vão ter prazer em ver Cristo na vida um do outro através da luz, pela vida, pelas atitudes, pelo testemunho. E no relacionamento. A unidade do Espírito, nós só conseguimos ter se nós estivermos em Cristo. Quem não estiver em Cristo, quem não nasceu de novo, eles não conseguem entender o relacionamento que nós temos. Nós somos um com Cristo, porque nós entendemos o propósito dele em nós. E você, sendo nascido de novo, você está em Cristo, e nós comemos Cristo uns com os outros. Ele vai estar sempre, como disse a Sam, entre mim e o irmão. Nós não vamos estar falando de nós. Aquilo que eu falar de mim, e o irmão vai olhar na minha vida e ver que não condiz com o que está na palavra, o que ele vai dizer? Querida, acho que você tem que voltar ao curso. Você está deixando a sua carne falar, mas o Espírito está oculto. E nós temos que permitir o Espírito Santo agir através de nós, para que o outro também veja essa unidade. E através da unidade da fé, a forma que eu entendo, nós precisamos, eu pelo menos tenho procurado viver isso, ter revelação da palavra. Aquilo que a palavra diz, às vezes, não é o que eu gostaria de ouvir, não é o que eu gostaria de viver. Mas se eu digo que eu quero comunhão com Cristo e não vivo, eu estou sendo uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, de querer dar um testemunho de algo que eu não conheço. Então, se eu conheço, eu quero viver. E se eu vivo, eu quero testemunhar. E se nós damos testemunho, a graça e a glória de Deus é refletida em nós. Muito simples, eu acredito. Então significa que viver essa vida de comunhão é viver uma vida de obediência, porque essa luz, né, essa luz está em nós. Então, parte do princípio que é uma vida de obediência. Então, quando eu ando na luz, eu entro numa comunhão com Deus. E à medida que eu entro em comunhão com Deus, eu também entro em comunhão com meu irmão. Amém. Né? E esse sangue, ele é o fundamento dessa nossa relação. É ele que nos permite, né,
mantermos esse relacionamento. Foi na cruz que fomos unidos nele. É por causa dele que nós estamos aqui hoje, inclusive, né, juntas. Então, esse é o nosso fundamento, o sangue de Cristo. Ele que nos permite hoje, né, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas mazelas, mesmo, né, com as formas diferentes que temos de pensar, de estarmos unidas num único propósito, né, algo em comum. E em Colossenses, lá 2, fala de andar nessa verdade. Que à medida que você anda nessa verdade, nele enraizado, nele edificado e confirmados na fé, isso abunda em ação de graça. Então, não tem como você reter essa vida no seu relacionamento um com o outro, né? A gente não tem como reter. É interessante que hoje, nos nossos dias, a gente vê algumas dificuldades nos relacionamentos, né? A gente não tem que fazer vistas grossas, porque a gente sabe que existem os relacionamentos que estão quebrados, alguns relacionamentos machucados, nessas coisas todas. Mas uma coisa a gente tem que ter consciência: se nós não olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não tem como a gente vencer as barreiras, as dificuldades uns com os outros. A nossa base é estar com nossos pés na cruz, né, como a Jana falou ali, que é na cruz de Cristo, para que possamos olhar umas para as outras e poder sempre ver o melhor de Deus na vida dos irmãos, das irmãs. Porque a tendência humana nossa é de olhar e sempre ver o ruim. Isso é uma tendência natural da nossa carne mesmo. É olhar uns para os outros e ver coisas ruins. Nunca ver alguma coisa boa também, mas a tendência maior é ver do outro lado. Só que, através da nossa comunhão com Cristo, que é possível a gente olhar para os nossos irmãos, para nossas irmãs, e olhar Cristo. Olhar o que há de bom nela, que é Jesus Cristo. Porque em nós não há nada de bom realmente. Mas o que há de bom em nós é Cristo Jesus, que habita em nós e que nos faz ter uma comunhão ajustada no propósito de Deus. De suportarmos umas às outras no amor, de exortarmos umas às outras no amor do Senhor. E aí tem um monte de outros processos que a gente vive no nosso dia a dia. É fácil a gente compreender que ter comunhão é real, tem que ter. Mas para chegar, para viver essa comunhão, tem que ter realmente um esforço da nossa parte. Tem que haver uma dedicação nossa para ter essa comunhão, porque se não haver dedicação, não tem como. A nossa dedicação de buscar o Senhor, de estar na presença dEle, sendo unidas com Ele, para que isso ocorra naturalmente no corpo dEle, que somos nós, a noiva do Senhor. Amém. O comecinho aqui desse texto fala sobre que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, se nós andarmos na luz, temos comunhão. Então, acaba sendo uma escala, né? Se andarmos na luz, temos comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Eu tenho o prazer, né, de andar com as minhas amigas de xícara, minhas cafezeiras de plantão ali, e assim, é automático. A gente vai abrindo a nossa vida, o Senhor vai entrando, a luz entra, e a cura, a restauração, amém, a perdão. Amém. Então, umas confrontam as outras, né? Puxa a orelha da amiguinha. E assim, é edificante. Isso traz vida para nós, né? Então, é muito importante essa experiência. E eu tive a experiência também de aconselhar um jovem que ele não queria falar sobre um assunto específico. E ele falava, eu não consigo esquecer essa pessoa, então é de Deus que ela seja para a minha vida. Aí a gente falou, mas você não tinha colocado luz nisso. E agora que você colocou luz, o Senhor pode agir. E agora o Senhor pode tratar e pode tirar isso do seu coração. Então, onde há trevas, não há o agir de Deus. A gente precisa colocar a luz para que haja cura, para que haja restauração. E isso acontece na comunhão, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, Vivi. Isso mesmo. Eu estava lendo 1 Coríntios 12, né? E aqui em 1 Coríntios, todo capítulo,
ele fala primeiro, né, sobre os dons espirituais, né, a diversidade dos dons. E em seguida, né, a partir aqui do 12, ele faz uma analogia, né, falando que somos membros individualmente do corpo de Cristo. É a unidade na diversidade, né? Como podemos ser a expressão de Cristo na nossa comunhão? Essa expressão de corpo. Vou falar primeiro. Compreendendo a importância de cada membro nesse corpo. Amém. Porque a gente, quando olha, né, um para o outro, e pensar que eu não sei tudo, eu posso até pensar que eu sei tudo, mas eu não sei tudo que o outro irmão sabe. Amém. Então, essa troca, essa junção, esse relacionamento faz parte de um sistema para que isso funcione com eficiência. E para esse sistema funcionar, né, trazendo analogia para o corpo, porque aqui essa diversidade eu acho que fala muito sobre isso, né, sobre o funcionamento desse corpo, que esses membros precisam estar alinhados, conectados, em pleno funcionamento, cada um com a sua função. Se isso não acontece, então a gente tem alguma falha, né? Eu até anotei aqui, que é o assunto do meu momento, que quando uma parte do nosso corpo só vive para servir a si mesmo, não contribui em nada para o resto do corpo, e tudo que obtém é usado para se alimentar e crescer, nós chamamos isso de câncer. Então, isso é uma anomalia. Isso é uma parte que só pensa em si, se alimenta para si, pensa no seu próprio alimento, ela cresce desordenadamente e ela contamina os outros. Então, o corpo, cada parte, nessa diversidade de dons que Deus, maravilhoso, né? Que eu fico pensando, Ele nos fez diferentes com características externas, mas internamente nós somos todos iguais. Eu comentava com as irmãs outro dia que eu fui impactada com esse pensamento que me veio olhando uma endoscopia. E eu falei, isso é igual internamente, todas nós. Isso não importa como somos para fora, nós somos iguais, todas, por dentro. Então, e eu fiquei pensando, por que Deus nos fez com tantas características, né? Por que será? E eu acredito que o nosso Deus é um Deus de criatividade. E aí essas diferenças juntas, elas se harmonizam, como numa orquestra mesmo. Um instrumento isolado, ele tem um som dele. Mas quando esses instrumentos entram numa orquestra e tem uma sinfonia, uma harmonia, isso representa um conjunto, isso é gostoso de se ouvir, né? Isso fica harmônico. Isso significa que sozinho a gente não pode pensar que tem uma funcionalidade, mas junto a gente tem. Né? Então, que eu dependo do meu irmão. E para ser corpo, tem que estar tudo funcionando. Quando a gente fala, né, o corpo de Cristo, são todos os membros, todas as partes, somos todos nós, né? Cada um com a sua importância. É verdade. Amém. É uma coisa interessante, em cima da colocação da Jana, né, da orquestra, que coisa mais linda é você sentir o conjunto dos sons de cada instrumento. Aí eu fico imaginando assim, porque a palavra diz que para Deus o perfeito louvor, né, quando Ele nos ouve. Chega até a arrepiar assim, que você imagina todos nós num coral cantando como nós fizemos mais cedo. A alegria do Senhor de ouvir a unidade da voz. Porque Ele não vai saber se a voz é minha, se é da Giana, se é da Rita. Ele não vai discernir a nenhuma voz, mas Ele tem absoluta certeza. Ele vê o coração. Ele não vê como eu sou, se eu tenho os olhos claros, escuros, se eu sou loira, morena, se eu sou magrinha, se eu sou gordinha. Deus não nos vê segundo a aparência que nós demonstramos uns para os outros. Ele vê a nossa intenção de coração. E os dons é a coisa mais linda que eu vejo no meio da igreja. Tem pessoas que são habilidosas em várias áreas. Como diz, não é a inveja santa, não, mas tem coisa que eu gostaria de ter. A Alessia é uma delas, com a música. Sou apaixonada com o instrumento. Arranho pouco alguma coisa. Mas
ela tem um dom. Como aqui outras têm os dons que Deus dá de graça, de sabedoria. Essa aqui é uma delas. Graça, sabedoria, unção. Rita, também, com tanto conhecimento. Não vou falar de todas, porque cada uma tem uma qualidade e virtude, mas como é precioso estar no meio delas e nos alimentar daquilo que eu quero e que elas têm para me dar. Amém. Então, através da história da vida delas, pelas experiências delas, como nós todas temos, uma aprende com a outra, nós temos dons especiais. Todos somos especiais aos olhos do Senhor, ninguém é melhor que ninguém. Somos iguais. Como diz a Giana, o raio-x interior, eu tenho um coração, também vocês têm. Eu tenho rins, fígado, todo mundo tem. Pode ser que alguém tenha metade que precisou tirar para doar. Mas tudo que somos por dentro é como Deus nos vê. Nós não somos diferentes para o Senhor, porque Ele só vê o que está aqui. O meu está palpitando com força de estar na frente de vocês aqui. Mas Ele sabe a intenção do meu coração qual é. Não é tirar nada de mim, mas é tirar o que, durante todos esses anos que eu convivo com a igreja, e com o entendimento do que a palavra é na minha vida, é o que eu quero que vocês vejam na minha vida, né, através de mim. Amém. E os temperamentos. Tem gente brava, tem gente mansa, né? Cada um de nós temos. Muitas pessoas falam que eu sou muito general. Tem muitas pessoas que já me disseram, né, Denise, você tem uma expressão muito carrancuda. Eu falei assim, gente, e olha que eu já mudei. Estou falando sério. Quem me conheceu antes, tem algumas aqui que já me conheceram no início, era difícil alguém chegar perto de mim. Estou falando sério com as irmãs. Se vocês ainda me veem brava, convive comigo. Eu não sou tão brava assim pela aparência. Olha o meu coração, conheça o meu coração, por favor. Mas, amadas, esse diagnóstico, esse raio-x, só o Senhor. Né? E precisamos verdadeiramente expressar através disso. Amém. Nesse texto, eu estava compartilhando com as irmãs que eu achei super interessante, que a gente sempre vai até ele para ver quais são os dons, né? Ah, deixa eu ver que dom que eu tenho, que meu irmão tem. E aí, dessa vez, eu olhei com um outro olhar. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas Deus opera tudo em todos. Amém. Ele é o regente dessa orquestra. É o mesmo Espírito, o Senhor é o mesmo. Ele que vai dando comando. Ele que vai regendo todas as coisas. Então, a gente tem que se colocar à disposição para que essa diversidade possa nos levar à comunhão em Cristo, para que a gente possa obedecer ao cabeça, né? Ser guiado por Ele, sermos obedientes a tudo que Ele nos manda, né? Amém. E também para falar sobre isso daí também, Efésios 4:16, 15, vou começar no 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e solidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua no seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Amém. Então, aqui não precisa nem de falar muita coisa, né? Aqui fala tudo, né, esse versículo. Amém. Amém, meninas. Somos um corpo que estamos crescendo bem ajustados no Senhor, sendo Amém. aperfeiçoados no Senhor. Mesmo que a gente tenha nossas diferenças, nossas dificuldades, né? Mas estamos todos crescendo, bem ajustados, no cabeça que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui, quando a gente vê aqui no final de praticamente todas as cartas, né? Paulo, João, né? Pedro, eles falaram muito sobre essa relação uns com os outros. Mesmo quando eles tinham que tratar alguma coisa específica daquela cidade, tem ali um pontinho ali que ele fala dessa relação uns com os outros. Preservar a unidade e comunhão. No dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente sempre enfrenta situações difíceis, né? Sâmia também já colocou isso aqui, Rita também falou um pouquinho sobre isso, né? E até com os de casa mesmo, não precisa nem ser os de fora, não. A gente enfrenta as dificuldades, às vezes, com os de casa. E como
a gente pode lidar com essas situações, né? Como vocês lidam com essas situações? Amém. Então, quando a gente está em comunhão, ficar perto das pessoas, né, faz a gente se deparar com algumas questões, limites, nosso orgulho às vezes fala mais alto, surgem conflitos. Então, a gente tem que buscar na palavra, né, respostas para lidar com isso. E um texto que fala muito ao meu coração e costuma ser uma direção para mim é Filipenses 2, a partir do 1, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas também o que é do outro. Então, considerar o outro superior a você acaba sendo uma fórmula mágica que traz os nossos olhos como os olhos do Senhor, né? Ver o outro como superior, trazer a humildade de Cristo para o seu coração, na convivência, né? Ver o valor do outro, ver Cristo no outro. Colocar Jesus na nossa comunhão, né, como mediador, que vai fazer com que possamos olhar para o nosso irmão com os olhos dele. Isso também é uma coisa que tem direcionado a minha vida nesse aspecto. Amém. Então, deixa eu completar algo que eu entendo, que esse é um parâmetro realmente que a gente tem que seguir, né? Filipenses traz isso para nós na palavra. E Mateus também fala sobre Mateus 23, 25. 18, 20. 5, 23 a 25, que fala sobre se eu tiver que apresentar minha oferta diante do altar e ali eu me lembrar de que meu irmão tem algo contra, né, se eu lembrar que tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com ele, né? Porque o que eu entendo, né? A gente não pode ignorar os conflitos, passar por cima deles e deixar isso assim de qualquer forma, porque o altar ali, e para nós é o símbolo da onde a presença de Deus está, né? E está em nós. Então, isso não pode ser de qualquer forma. E eu creio que é muito importante a gente não deixar os conflitos, né, nos atrofiando. A gente precisa obedecer o que a palavra nos diz e nos orienta a fazer, né? E quando esses conflitos existem, porque no caminho a gente vai encontrar mesmo diferenças, diferentes de nós, as divergências que vão surgir, a gente não pode perder a visão da missão que a gente tem. Por causa disso, abandonar, né? Deu impasse, parei aqui, estagnei, não quero mais saber, cansei da brincadeira, né? Não é assim. A gente tem a palavra que nos orienta, que nos rege, e é nela que a gente precisa nos orientar, né? Porque senão é assim como Samia disse, a gente vai ser mentiroso, porque pecado nós temos. Aquele que disser que não tem, né, a palavra fala, é mentiroso. Mas a gente precisa fazer os nossos concertos conforme a palavra nos orienta, que nós devemos fazer isso. Não podemos andar com barreiras, com conflitos e tudo mais, né? Então, eu entendo assim que quando o nosso relacionamento vertical ele é exatamente restaurado, você então consegue ter um relacionamento horizontal e amar, né, no amor. Esse amor ele flui, porque aqui ele não está atrofiado, aqui ele não foi rompido. Então, consequentemente, você vai ter esse relacionamento livre e aberto, né, de qualquer situação mal resolvida, né, que possa ficar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui.
voltando a uma comparação que a Sâmia fez sobre a questão da cruz. Né? A cruz, o horizontal e o vertical. O horizontal, se a gente pode observar, ela é mais curtinha, porque o braço não vai muito longe, mas o vertical ele é maior. Será? Né? A cruz deve ter um significado para isso. No meu entendimento é que o nosso relacionamento com Deus tem que ser muito maior do que o nosso com o irmão. Porque senão a gente não vai conseguir alcançar o que nós temos recebido aqui. Concluí-lo? Vai. Porque também tem o de Colossenses 3,13, que você vai falar, Rita, sobre ele. De suportai-vos, né, uns aos outros. E perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Né? E esse suportai-vos é você ser o suporte, não é suportar a irmã, tipo, ela é insuportável. Não é nesse sentido. É de você ser o suporte. Porque a gente falava daquele texto, né, sobre a oferta de amor, ela é muito maior do que a oferta do pecado, né? Então, isso precisa tomar o nosso coração, de amor, dessa oferta, né, que com o mesmo perdão que nós fomos perdoados, assim também nós devemos perdoar. Amém. Uma coisa interessante, a palavra de Deus para nós, o mais importante, né, que ele coloca de tudo, o mais importante é o amor. O amor vai estar em primeiro lugar, 1 Coríntios 13. Aí depois vem a questão de termos amizades fiéis, amizade fiel, não enganosa. E vai haver no nosso meio pessoas com opiniões diferentes, divergentes, com certeza, porque nós temos mentes diferentes. A gente pensa diferente, mas o espírito é o mesmo. E tem um outro versículo que eu acho fenomenal. É Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão ao seu irmão. Queridos, temos muitas arestas, e essas arestas só a palavra que corta. Porque se nós formos na alma, nós vamos gerar feridas no irmão. Se nós formos no espírito, nós vamos trazer cura para o irmão. Há uma diferença muito grande. Eu alimento isso para mim, como ferro afia ferro, irmão ao seu irmão, porque eu acho isso tremendo do Senhor, porque não é fácil cortar uma aresta. Dói, e dói com força. Dependendo se ela estiver muito enraizada, então, trazer cura só o Espírito Santo. Então, o amor, ele não age inconvenientemente. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, de todos, o maior mandamento do Senhor é amarmos uns aos outros. Amém. Amém. E a gente tem sempre essa... Vou agora falar mais um pouco assim da parte prática, né? A gente tem muito essa fala entre nós, né? Que a gente encontra a pessoa na praia, a gente fala, a gente estava em comunhão, né? A gente está sempre junto, se a gente viaja junto, grupo caseiro. E é muito comum a gente usar essa expressão, né? A gente estava em comunhão. Se a gente encontra até no supermercado, às vezes faz um grupinho ali de 5, a gente fala, estava ali em comunhão com os irmãos, né? E eu queria que vocês falassem o que nós devemos ter em mente para a gente não confundir comunhão com afinidades, comunhão com eventos sociais. Mateus 18:20. Mateus 18:20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui a gente descobriu algo muito lindo aqui, entendeu? A gente vai falar, se tiver Jesus está ali. Aqui está falando, se tiver 2 ou 3, ali ele está. Então, na verdade, quando a gente se ajunta, aonde que a gente estiver, se a gente está numa praia, se a gente está num jantarzinho, num café da tarde, se estamos mais do que 2, Jesus já está presente. Então, já é uma comunhão.
Só que a gente não pode viver só, tipo assim, de fazer essas coisas normais do dia a dia, achar que é só comunhão. Mas comunhão é além disso também. É nós estarmos, né, conectados naquilo que o Senhor quer que nós estamos fazendo. Né, de ser exemplo, de ajudar umas às outras no crescimento do Senhor. Se precisarmos nos ajustando, vamos nos ajustar. Se precisar de um abraço, vamos dar um abraço de conforto. Né? Tá mais ou menos isso aí, né? É isso. O segredo é na intencionalidade. Isso. Vai lá. É você estarmos reunidos em meu nome, né? Então, a gente está aqui junto em nome do Senhor. Então, pela intenção do coração, você vai edificar, né? Você vai deixar com que você traz Cristo para aquele lugar. Você está com seu irmão, vocês estão em comunhão ali. Se você é intencional em estar reunidos em nome de Jesus, você traz Cristo presente ali para poder agir no nosso meio. Isso aí. Porque não significa que a mesa posta, né? A nossa comunhão não está na mesa posta em si, não está na mesa. A nossa comunhão, ela está na luz. Se não houver luz, mesmo na mesa, não tem comunhão. Então, a gente pode, sim, sentar, tomar o nosso café, o nosso chá, fazer diversas coisas juntas. Faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte. Mas faz parte é entender que a comunhão não está nessas coisas. A comunhão está na luz que temos. Por isso nós temos comunhão, né? E uma outra coisa que eu anotei aqui, que comunhão passa por um lugar de renúncia e de entrega, né? A mesa não pode entregar nada. O café, ele me entrega até a cafeína, né? O energético. Então, ele me traz. Mas a renúncia e a entrega, ela me traz, ela constrói, né? Ela constrói em mim, na minha relação. Então, é Cristo que nos une e não mais alguma coisa. A gente não precisa de mais alguma coisa, entende? Se Cristo nos uniu, não é mais alguma coisa, é Cristo. Amém. E isso nos basta. A gente pode e vai fazer todas as outras coisas que a sociedade, nos relacionamentos, na comunidade, né? A gente até falava um pouco sobre essas diferenças, né, de comunidade, de sociedade. Às vezes você está com o seu vizinho ali do prédio, você dá bom dia, você dá boa tarde, você tem um relacionamento social, né? Mas comunhão é no Filho, Amém. é com Ele, é nele. Essa é a verdadeira comunhão que nós buscamos quando nós estamos juntos. Então, se há Cristo em comum, ou se não há Cristo em comum, então não há comunhão. Porque pode até existir relacionamento, mas não tem comunhão. Porque a comunhão de que nós estamos falando aqui, né, e que quando a gente pensou nesse tema, e quando a gente trouxe isso, é nessa comunhão com o Filho, que ela vai se desdobrar para muitas coisas. Então, comunhão não é churrasco. Churrasco você tem relacionamento. Não é uma praia, não é uma viagem. Nós temos tempos de relacionamento. E temos comunhão com o Filho, porque a luz está ali, Sim. em nós. E essa luz, ela nos cura, na mesa ela nos cura, nos nossos tempos de intimidade ela nos cura. Quando você encontra uma irmã no supermercado, seu coração está ali miudinho por alguma situação, aquela irmã ora por você, libera a sua vida. Quando você encontra com aquela pessoa que você está com o coração pesado, que precisa fazer o conserto, você não atravessa a rua, você encara aquela situação, porque você entende que o Espírito Santo de Deus te deu uma oportunidade ali para você corrigir alguma coisa nessa relação. Então, é nessa luz, é andando nessa luz, e essa comunhão, ela vai, né? 1 Coríntios 1:9 fala, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Essa é a nossa comunhão. Amém? Sobre a questão de afinidade, a comunhão com afinidade. É algo interessante, porque eu tenho afinidade com muitas pessoas,
né? Mas a maioria não. Eu tenho uma afinidade de que forma? A comunhão eu tenho com todas vocês. Porque nós comungamos Cristo, nós estamos unidos no Espírito. Não importa onde vocês estejam, eu vou estar. E vou aparecer e vou ser recebido no mesmo amor. Mas a afinidade, no meu entendimento, podem ser de duas formas. Nós temos a capacidade de ter uma afinidade de amizade, de um bom relacionamento, de comer Cristo. Mas, às vezes, nós temos uma afinidade seletiva. E isso, de forma alguma, agrada a Deus. Não tem a ver com a comunhão. Então, eu escolho estar com um irmão que pensa igual a mim, que gosta do que eu gosto e que faz as coisas que eu gostaria de fazer. Mas aquele irmão que é diferente, eu vou ter uma comunhão no meio da igreja. Mas eu não vou estar incluindo ele nasquelas programações que eu poderia incluir. Mas eu vou deixar de lado, porque eu não me aproximo muito, não me identifico com ele. Então, esse tipo de relacionamento, de afinidade, ela, de certa forma, eles estão alimentando um relacionamento pessoal, que não é de Deus, é meu. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de comunhão, sim, de afinidade. E não ter aquela questão de agrupamento social, né? Eu vou no aniversário, se me convida, eu vou. Acabou o aniversário, não tenho mais que estar com esse irmão, não vou me relacionar com ele, porque se torna algo superficial. A nossa identidade, queridos, eu tenho uma identidade, eu creio que todas vocês têm no mundo. Se você não tiver uma carteirinha, hoje, de motorista, você não consegue, de repente, sair do Brasil, ou qualquer coisa que você vai fazer, te pede um número. Essa identidade nós temos, que é Cristo em nós. Eu apresento essa identidade, eu busco mostrar essa minha identidade, muitas pessoas que estão à minha volta falam muito isso. Eu tenho a identidade em mim, que é Cristo. Se a minha identidade não for Cristo, então eu estou com uma identidade do homem e não de Deus. Então, essa identidade, né, é uma forma de nós termos a comunhão e essa afinidade entre os irmãos. Amém. Posso só falar mais alguma coisa sobre isso, que eu voltei aqui atrás, dentro do que a Denise falou? Quando a gente se relaciona, a gente se relaciona com o que tem em comum, né? Comunidade vem de ter algo em comum. O que nós temos em comum é Cristo. Essa é o ponto, né? Então, se é Cristo, que essa luz está em nós, é a semelhança dele que os nossos relacionamentos também vão acontecer. Então, precisamos da morte, a semelhança de Cristo, negar a nós mesmos, permitir que muitas vezes nós estamos sendo feridos, traídos, rejeitados, e permanecer em amor, porque essa foi a semelhança do nosso Cristo. Amém. Então, nos nossos relacionamentos também, em comum, tendo algo em comum, para ser uma coisa que nos facilita, nos facilita, o que eu quero dizer, que nos norteia, é ter essa referência. Amém. O nosso Cristo é a semelhança dele. O Cristo no irmão, o Cristo em mim. E aí nós vamos ter esse relacionamento e essa comunhão. Então, a gente abordou bem essa questão da comunhão, né, do estar junto, né? E agora eu queria falar sobre uma situação que é oposta a essa, né? É quando você mesmo se coloca numa condição de isolamento, né? Aliás, duas coisas. Quando você mesmo se coloca numa situação de isolamento e quando nós somos impedidos de estar em comunhão por algo que é como a sua situação, né? Lá, Giana. Ou a pessoa viaja para uma cidade que não tem irmãos. Então, são duas coisas, né? A ausência dessa comunhão por uma disposição errada do meu coração de me isolar, e também quando tem alguma situação que me impede de estar junto, né? Como eu posso ser fortalecido? Eu queria que vocês falassem sobre isso.
Vou ler aqui Hebreus 10, 23 a 25. Ó, vou começar do 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimulamos no amor e nas boas obras. Não deixemos de nos congregar, como costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto veja que o dia se aproxima. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho rápido sobre isso, porque quando a gente começou a caminhar com os irmãos, sobre isolamento. Quando a gente começou a caminhar, antes disso, nossa casa era aberta, né? Nós tínhamos grupos de jovens e nós servíamos, né, dessa forma. Mas aí a gente chegou e viu que nossa família precisava de uma reforma, né? Então a gente olhava para a vida dos irmãos e via, né, como os maridos tratavam as esposas, como os pais tratavam os filhos, como as mulheres organizavam seus lares. E a gente ficou, nossa, a gente precisa de organizar isso aí. Então a gente ficou em um grupo, né, semanal e convivendo com os irmãos, indo em algumas reuniões, mas na nossa. Ficamos assim, na nossa. E aí aconteceu que a gente foi morar em Vitória, reunindo com o pessoal de Vila Velha, então não estava tão junto de algumas questões, porque antes a gente tinha grupo de mulheres à tarde e tal, e a gente foi se isolando mais um pouquinho, porque estava longe. E aí a gente foi morar em Anchieta, ficamos 1 ano e meio lá, indo e voltando para cá, tentando estar junto, estando com os irmãos de lá também. E outras questões foram acontecendo. Voltamos para cá, só que essa condição se mantinha. Por escolha nossa, a gente se isolava, e principalmente por não se achar ainda pronto. Acho que Deus tem que fazer mais um pouco, a gente não tem o que dar, né? E aí aconteceu que a nossa filha sofreu um acidente, não sei quantos irmãos lembram, né? Ela caiu, bateu a cabeça, foi para a UTI, ficou em situação grave. Só que na hora que saiu o diagnóstico, que era grave, que precisava de internar, estava acontecendo uma reunião de líderes na casa do Toninho. Aí o Rômulo mandou uma mensagem para ele e ele falou, vamos orar agora. E todos os líderes levantaram um clamor, mas aquela notícia se espalhou. E irmãos que a gente nem tinha o contato, que a gente nunca tinha visto, começaram a mandar mensagens para a gente. Estamos orando pela sua filha, o Senhor é com vocês, nós estamos juntos. E aconteceu que não tinha vaga na Grande Vitória, nós fomos levados para Colatina, e lá eu e minha filha ficamos isoladas, e meu esposo aqui. Então, meu esposo recebia o sustento dos irmãos, eu recebia de lá também. Os irmãos foram nos visitar. O Senhor trouxe assim, os pequenos detalhes, né? A Sandra e a Marizinha nos deram as meias delas, que a gente estava com frio nos pés, sabe? A gente se sentiu abraçado, cuidado, a gente viu que a gente não estava sozinho, que a gente tinha uma família, que tinha gente por nós. Então a gente falou, para que a gente vai esperar mais? Para que a gente vai continuar isolado? Vamos estar junto, vamos abrir nossa casa. Né? Começamos a ser intencionais, nos aproximar do grupo de cesta, estar com os jovens, nos colocar em situações de serviço, e o Senhor foi trazendo gente para a nossa casa, enchendo a nossa casa de gente, e hoje a gente pode cooperar com o Senhor como Ele quer, como servos mesmo. Não estamos bons ainda, mas estamos caminhando, percebendo que o Senhor vai nos fortalecendo, nos trazendo maturidade, nos fazendo crescer enquanto nós servimos os irmãos, né? Amém. E o meu momento é um momento diferente da Vivi, que desde fevereiro, né, as irmãs sabem, eu tenho sido impedida de estar presencialmente, né, mais por conta de evitar riscos, né, por causa do Lauro, do processo que ele está. E para mim isso foi realmente muito difícil inicialmente, porque eu tenho quase 40 anos que eu caminho com as irmãs, né? E caminho nesse contato, de perto, de bem perto. E eu senti, inicialmente, né, essa dor começando a chegar no meu coração, e agora? E agora eu vou ficar sozinha, e agora eu vou ficar isolada.
E realmente, irmãs, assim, eu creio que quando a gente entende essa comunhão no corpo, não tem como ficar fora disso, mesmo fisicamente por um tempo afastado. Porque o meu coração, eu posso dizer assim, que nesses últimos meses, talvez eu tenha experimentado mais comunhão nesse tempo do que em todos esses outros anos. Eu tenho desfrutado da oração, do amor, do acolhimento, e também exercitado muito mais a oração e a generosidade para com os que estão distante de mim, que a gente não está podendo estar presencialmente, né? E eu quero, assim, aproveitar aqui para honrar as irmãs lá de Vitória, que estão juntinho, né? Que eu me senti muito acolhida nesse tempo, desse isolamento, né? E eu também entendi que eu precisava dar um passo, de estar com elas, de romper as barreiras da minha comodidade, de romper as barreiras, muitas vezes, dessa preocupação que fica, né, pelo tempo que eu estou vivendo. E eu tenho experimentado o gostoso de estar junto, sabe, de estar carregando comigo, né, esse tempo dessa dor, né? E então eu coloquei que não existe solidão, mesmo estando num tempo de solitude. Não existe abandono, porque tem propósito. O processo, né, eu ouvi essa frase, o processo é difícil, mas ele tem propósito, e um dos propósitos é esse também, que Cristo seja revelado cada vez mais nesse tempo de solitude que Ele coloca, muitas vezes, a gente no nosso caminho, nessa condição. Então, tem sido um tempo gostoso, mesmo não estando presente presencialmente, né? E eu queria dizer, né, que a nossa tendência do coração, quando a gente não está firmado nesse lugar, né, quando Cristo não está nesse centro, é da gente ser vítima, né? Aquela vítima, e você começa a ser cobrador. Não ligaram para mim, não vieram me ver, não mandaram um WhatsApp, não me incluíram em tal coisa, não estou sabendo o que está acontecendo. Você começa a virar um cobrador. Mas quando você percebe e tem essa percepção dessa presença na sua vida, dessa comunhão que você tem, que a gente cantou aqui, que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nada, é nada. A gente continua, mesmo não se vendo, né, todos os dias, mas há algo em comum que nos une, que nos torna perto umas das outras, né? Deixa eu só colocar uma coisinha que eu passei, alimentando, né, essa palavra da Giana. Durante um tempo, eu passei por um processo que eu fiquei internada uma semana, e a única pessoa que me visitou foi uma irmãzinha que morava no meu bairro. E eu tentei, né, ficar assim, alimentando, a minha mente vinha assim, mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja? Aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim, vem cá, quantas pessoas você visita? Quantas pessoas você serve? Eu tive que fechar a boca, quase colei com Super Bonder, porque eu não sabia o que responder para Deus. Ele falou assim, pois é, se você quer que faça com você, faça com o outro primeiro. Nunca mais, irmãos, eu deixei de servir, nunca mais. Passei por um outro processo, que ficaram vários em volta, foi no nascimento da minha filha. Eu vi a mão de Deus em tudo, mas eu, dentro da palavra que eu recebi, nunca mais deixei de servir. Amém, queridas. E para finalizar, todo mundo, não. E para finalizar, meninas, estão com fome, que eu sei. Vamos falar um pouquinho aqui da confiança, né? A gente falou muito sobre a comunhão, a confiança estava aqui, né? Também entremeada aqui. Mas eu queria, a gente já conversou sobre isso, né? Que nós achamos um exemplo lindo de comunhão e de confiança, principalmente, que é o de Noemi e Ruth, e também de Paulo e Filemon, né? E eu queria fechar esse tempo, né? Pegando esses dois exemplos,
né? O que nós podemos tirar desses dois relacionamentos, meninas? Ruth 1,16. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe, e nem me obrigue a não te seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que repousares, ali repousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, aqui se fala de uma confiança linda de Deus, né, na vida de Ruth com Noemi. Amém. Então, assim, a confiança, ela é muito importante. Primeiro, o teu Deus é o meu Deus, o nosso Deus. E Ruth não tinha o mesmo Deus da sogra, não. Ela era, né, era moabita, então ela não acreditava no Deus verdadeiro. Mas ali o exemplo da Ruth, a confiança que a Noemi passou para Ruth, né, do amor dela que ela tinha com o pai, com o Deus verdadeiro, conquistou o coração dela e levou ela a uma confiança tão grande que quando o marido dela morreu, ela estava livre para poder voltar para a terra dela, só que ela escolheu não voltar, escolheu a cuidar da sogra dela, a servir ela, a estar com ela. Então, assim, a confiança que foi nesse relacionamento é o que, na verdade, é o que a gente tem que ter, o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, um relacionamento de confiança, de lealdade, de fé, de esperança. Amém. Uma coisa que me encantou na Ruth foi realmente a lealdade e a confiança dela em Noemi, de não conhecer o Deus, mas viu Deus através da vida de Noemi, nas atitudes, naquilo que ela, durante o tempo de vida dos filhos, né, pôde ensinar ela e a outra nora. E o que isso trouxe para Ruth? Todas as virtudes que ela buscou ver em Noemi, ela queria para ela. A cura, trouxe cura para a vida dela. E restauração. O que Deus fez através da vida de Ruth e do exemplo que Noemi deu para ela em Cristo? Quais as gerações que vieram através de Ruth? Jessé, Davi e Jesus. O que é a honra, né? O que é a lealdade, a fidelidade? Isso, assim, é de arrepiar. Eu, assim, tenho 2 noras lindas e maravilhosas, e eu quero, eu creio na vida de Cristo que está na vida delas. E eu sei do amor delas que vão cuidar de mim futuramente, em nome de Jesus. Já apelou aqui, hein, Wanda? Anota aí, hein? Anota aí. Mas esse exemplo de Filemon, Onésimo e Filemon, teve um irmão que compartilhou a respeito desse livro conosco lá em Vitória, na última reunião, o Eduardo, marido da Débora, que está aqui. Foi uma palavra muito preciosa, ele trouxe um tom assim muito de Deus, né, para esse livro, pequenininho, mas tão rico, tão cheio de riqueza aí. E ele falou a respeito dessa redenção, né, ele colocou Paulo como um mediador aí, né, a figura de um mediador nessa questão de Onésimo e de Filemon. E imagina, Onésimo contou com a credibilidade de Paulo a respeito do que Paulo viu acontecer, né? Porque na prisão foi aonde eles tiveram a oportunidade de poder, então ali, eu creio, fico imaginando o discipulado, né? Olha, lesei, fugi, larguei para trás, roubei, ou sei lá mais o quê. E ali Paulo viu essa transformação que, como ele mesmo diz nesse livro, né, de inútil passou a ser útil. E daí ele encaminha de volta. Então, eu anotei 3 pontos aqui importantes. A confiança na transformação das pessoas. Amém. A gente não pode criar rótulos, deixar que os rótulos gerem, né, a falta da credibilidade na vida, né, daquele que está recomeçando, daquele que está retomando a sua vida. A outra coisa é a confiança no relacionamento, porque quando Paulo pede para Filemon receber Onésimo, ele sabia
quem era Filemão ali. Ele confiava que Filemão iria fazer o que ele deveria fazer, né? Porque ele era um irmão fiel. E ele iria dar credibilidade naquele apelo, né, que ele diz, é um apelo por amor que ele estava fazendo para ele. E a outra é a confiança na reconciliação, né? Paulo confiou a base do fundamento aí, que é amor e perdão, que destrói as barreiras. E acreditar na mudança que as pessoas podem ver. Eu anotei 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Então, eu creio que no que diz respeito à confiança, né, e eu quero pegar o tom de confiança dentro desse sentido, de confiar na obra que Deus está realizando na vida do nosso irmão. Essa credibilidade, entende? E ele chegou a tal ponto de falar, coloca na minha conta, o que ele te deve, bota na minha conta. Isso é lindo, isso precisa tocar o nosso coração. Eu ouvi essa palavra mais detalhada, se os irmãos quiserem, está lá no YouTube da Igreja VIX. É uma palavra preciosa, que toca bastante a nós a respeito das nossas relações. Bem, e nós também precisamos ser um porto seguro, né, para as pessoas que vêm até nós. Nós precisamos transmitir segurança, transmitir confiança às irmãs que se relacionam conosco. É isso, queridas. Isso aqui foi o que, com muito amor, temor, oração, nós preparamos para compartilhar com vocês. E é isso. Essas perguntas foram inspiradas pelo Espírito Santo, né, Marizinha? Foi sim.